Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de planejamento social, né? Eu sou a professora Rosane Malvese e estou aqui para falar com vocês a respeito do ato de planejar. O tema da nossa aula hoje é o ato de planejar. A partir desse momento, nós vamos iniciar as compreensões que destaca a Marilda Vilela Yamamoto sobre as aproximações para o ato de planejar. Então, mas antes da gente iniciar, vamos dar uma retomada que nós vimos na aula anterior. Vamos lá, vamos ver o que é que nós vimos, o que nós conversamos, sobre o que nós falamos na aula anterior. Nós dissemos na aula anterior que que o planejamento e que o homem planeja sem se dar conta, porque ele é dotado de uma consciência teleológica. Olha lá, é diferente de teológica que diz, né, de Deus. Não, é teleológica. Teleológica que nós planejamos sem percebermos que estamos planejando. Quem fala isso para nós é o Marx, né? Que o Marx, ele diz que baseado em toda a racionalidade do ser humano, que o ser humano faz o uso da razão, da inteligência, então ele planeja sem se dar conta que está planejando, sem que nós tenhamos a percepção direta de que estamos planejando. No nosso dia a dia, na nossa forma de viver, no nosso trabalho, nas nossas interações com as pessoas, na organização da nossa vida. Então, nós somos dotados dessa consciência teleológica e nós planejamos sem nos darmos conta que estamos planejando, sem percebermos, né? E falamos do aspecto da racionalidade do planejamento, né? Que é uma característica que difere o homem dos animais, justamente por causa do uso dessa razão. E muitos autores falam que essa racionalidade também faz do homem, né, ter a característica e a compreensão para tomada de decisões. O que quer dizer praticamente essas tomadas de decisões, né? O homem, ele mediante atributos que ele tem condições de tomar atitudes frente a determinadas situações. Então, ele toma essas atitudes para a superação, para a manutenção, para a reprodução de um estado de coisa ou das coisas que lhe convém, né? Nós falamos também das características do planejamento, de como ele é composto, falamos do planejamento social, falamos da participação, que é um elemento importantíssimo quando se fala de planejamento social, e falamos do planejamento estratégico e seu atrelamento direto com o serviço social. Na atualidade, é fundamental que se tenha essa visão estratégica, principalmente nas instituições públicas, privadas, do terceiro setor, pois planejar estrategicamente vai auxiliar o profissional do serviço social a garantir toda a efetivação dos objetivos pretendidos. Falamos também quais são as diferenças fundamentais de plano, de programa e de projeto. O plano tem uma amplitude bem maior e tem seus objetivos gerais e específicos, que serão desmembrados em programas. Programas, aqui é o plano.
serão desmembrados em programas, que também terão seus objetivos gerais e específicos, né? Gerais e específicos. Só que esse objetivo geral do plano serão os objetivos específicos do programa. E nós temos também os projetos, que nós os desmembramos em projetos. Projetos sociais, né? Projetos aqui, que são a parte menor de todo o esquema de planejamento, no qual os objetivos gerais desses programas serão desmembrados em objetivos para os projetos sociais. E falamos também de tipos de planejamento, ok? Então, essa foi a aula passada. Hoje, nós vamos falar sobre o ato de planejar e a importância desse ato de planejar. E como eu já havia dito no começo da nossa explanação, de que existem algumas características e alguns passos importantes que o planejador deve tomar e deve dar no sentido de se buscar o objetivo pretendido. Então, hoje nós vamos iniciar essas aproximações, como fala, e nós vamos usar como referência teórica, como referência bibliográfica, o livro da Miriam Veras Batistas, que eu apresentei para vocês na primeira aula. Vamos iniciar hoje as aproximações e é claro que nós não vamos esgotar todas, porque ela é composta de 13, 14 aproximações e a gente não vai ter condições de explanar uma a uma detalhadamente. Nós vamos pegar o quê? Os pontos fundamentais, os pontos mais importantes, para que você tenha uma dada compreensão daquilo que é a programação e daquilo que se pretende projetar, ok? Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero apresentar para vocês uma atividade. Vamos lá no quadro e eu quero que vocês verifiquem e observem com bastante atenção a apresentação de um vídeo que nós vamos passar. E mediante essa apresentação desse vídeo, eu quero que vocês observem lá qual foi a atitude do personagem do filme, de que forma vocês encaram, né, esse personagem, as ações que ele executou, para depois a gente começar a nossa aula propriamente dita. Vamos lá? Eu quero que vocês parem e reflitam um pouco sobre esse vídeo. Vamos lá.
Vocês puderam verificar, né, nesse pequeno filme, assim, bastante elementos assim que nos remetem ao planejamento, né? O porquinho rosa ali tinha um objetivo, que era matar sua fome, pegar aquele pacote de biscoito, potinho de biscoito que estava em cima daquela geladeira. Ele tentou um monte de estratégias mirabolantes, né? Tentou um monte de situações, simulou um monte de situações mirabolantes e ele atingiu o objetivo. Se nós colocarmos para o planejamento, ele não teve uma ação planejada, ele não pensou numa execução, ele não pensou como ele ia avaliar aquela ação, ele não teve um traçado prévio do que poderia acontecer. Ali ele teve erro de percurso, né? Ele gastou uma energia demasiada, né? Desprendeu muito tempo para tentar fazer a mesma tarefa e não conseguiu, né? Não alcançou seu objetivo, não alcançou sua meta. O que lhe causou? Lhe causou frustração, uma profunda raiva, né? Um desânimo, um cansaço, de uma forma em que ele não pensou em planejar, ele não fez um planejamento daquilo que ele poderia fazer, de como ele iria executar, né, para que ele precisava daquele alimento. Certamente que era para saciar a sua fome, ou simplesmente ele queria, né? Então a gente tem que pensar muito, a gente trazer esse exemplo, um exemplo bonitinho, bacaninha, mas a gente tem que trazer também para a nossa própria realidade, para a nossa prática institucional, para a nossa vida. Eu trabalho num centro de educação infantil e trabalho diretamente com professoras, porque eu sou pedagoga também, além de assistente social. E eu sempre falo para as professoras que o planejamento, ele é fundamental. É inerente à prática profissional. Assim como no serviço social, o planejamento ele é fundamental. Não dá para nós, enquanto profissionais, seja no campo de atuação do serviço social ou seja no campo de atuação da educação, não dá para ter ações sem o planejamento. As ações sem planejamentos denotam muito amadorismo. E o porquinho ali demonstrou isso mesmo, um amadorismo muito grande. Embora ele tivesse várias ideias que nem a gente pudesse pensar que ele poderia alcançar aquele objetivo, mas todas elas foram frustradas porque ele não teve uma ação planejada. Então, a gente tem que extrair desse pequeno vídeo essa lição. Reconhecer que nós temos que conhecer o planejamento a fundo para que a gente consiga fazer uso dessa ferramenta, desse instrumental de forma eficiente. Porque senão dentro das instituições nós estaremos nos deparando dia a dia com frustração, com cansaço, porque a gente vai reproduzir ações e sem obter resultado satisfatório, ok? Então, a gente tem que falar do ato de planejar. O ato de planejar, ele insere aí algumas etapas importantes, mas vamos pensar um pouco o que seria esse ato de planejar. O Gandin, o Danilo Gandin, ele é pedagogo também, e ele fala muito do diagnóstico, do planejamento, da participação, e ele fala que o ato de planejar ele não é uma atividade intelectual qualquer. Então ele fala aqui, ó, que é uma atividade intelectual, exige inteligência. Porque, e ele fala assim, que não é qualquer um que tem a habilidade, os instrumentais, a competência para se fazer um planejamento, para se fazer um ato de planejar. Mas olha lá, ele fala aqui, mas um tipo, tira esse S aqui, um tipo de raciocínio comprometido com algumas características, a busca dos meios,
dos rumos e dos fins. Olha lá, os meios, né? De que forma eu quero atender, que maneira, que método que eu vou utilizar, dos rumos, como que eu vou fazer, e dos fins, que é o meu objetivo. O alcance do meu objetivo é o fim do meu planejamento. Então, que forma, que rumo eu vou tomar? Exige do planejador o domínio e a competência operacional e a competência política. Esse operacional é aquela realização da ação. De que forma eu vou usar? E o político é toda a minha intencionalidade. Então, o operacional, eu posso colocar que é a realização da ação. E o político é a minha intencionalidade. A minha intencionalidade, né? Então, olha lá. Os meios, os rumos e o fim. Os meios eu posso colocar como os meus, além dos métodos, os meus instrumentos, né? Que são meus planos, meus programas e os meus projetos que possibilitam o ato de planejar. O rumo é o caminho que eu vou tomar. Que caminho que eu vou tomar? Qual a minha direção? E os fins são todos os meus resultados, os resultados dos meus objetivos. Então, exige, né, essas competências. Então, os espaços ocupacionais, eles são complexos, eles são extremamente diferenciados. Então, os assistentes sociais, eles transitam por diferentes espaços ocupacionais. Eles transitam na saúde, eles transitam nos CRAS, nos CREAS, eles transitam aí no idoso, com a criança e adolescente, ele transita nas empresas. Então, eu tenho que pensar que as minhas ações, as ações que eu vou tomar, não serão as mesmas em todos os espaços ocupacionais do assistente social. Eu não vou conseguir, por exemplo, desenvolver a mesma ação que eu desenvolvo num CRAS, numa UBS, por exemplo, né? Porque a demanda é diferente. Ou numa secretaria do idoso, por exemplo, com a criança e o adolescente. Eu não tenho, embora a gente tenha a máxima do serviço social, que seja conhecer, né, para planejar, avaliar, tem todo um constante de trabalho, toda uma rotina de trabalho mais ou menos estruturada, as ações elas são diferentes. Então, exige o conhecimento desses espaços. E eu tenho que responder essas determinadas questões. Como planejar, com quem planejar, o que planejar, para que eu quero planejar e para quem. E aqui vai nesses espaços ocupacionais. Eu planejo no CRAS, diferente que eu planejo para a UBS, que eu planejo para a Secretaria do Idoso, para criança e adolescente, para morador de rua, por exemplo. Então, a gente tem que observar muito bem qual é o usuário que vai utilizar daquele planejamento meu na minha área social. Então, eu vejo que o planejamento, assim como fala Miriam Veras Batista, e esse daqui é um esquema da Veras, né, da Miriam. Aquele livro que eu mostrei para vocês na primeira aula, que eu coloquei ali na Câmara de Documentos, ela fala que o planejamento ela é uma operação num processo dinâmico. E esse processo dinâmico aqui, ele está sempre numa dialética, né? Então ela fala assim que compreende, né, esse processo
Eu parto de uma reflexão. Quando eu reflito sobre o algo, eu estou, olha ali, compreendendo, eu estou elaborando um estudo, eu estou verificando a necessidade e a viabilidade de se fazer alguma coisa. Eu estou toda a orientação, me orientando para a construção de um diagnóstico, de conhecer essa realidade, de construir aqui nesse processo de reflexão o meu objeto, não é objetivo agora, é meu objeto de intervenção. Eu estou numa comunidade, num território, por exemplo, trabalho num CRAS e eu verifico que lá naquele CRAS existe uma quantidade de muito grande, mediante a todos os serviços de rede que a gente faz parte, das escolas, dos CMEIs, das escolas profissionalizantes, das UBSs, todo um serviço de rede que a maioria dos CRAS promovem essas reuniões de rede, e ali sai um objeto de intervenção importante. Estou observando que existem muitas meninas, adolescentes que estão ficando grávidas, por exemplo. Aquilo lá me incomodou, me deixou assim preocupada, me fez refletir o que será que está acontecendo com aquela comunidade, com aquele território, com aquele espaço em que o serviço social se encontra lá. Então a gente definiu esse projeto, esse objeto de intervenção. Esse é o meu objeto de intervenção. Aqui, a gravidez precoce de adolescentes. Olha, eu posso fazer uma ação, eu posso buscar uma ação referente a essa problemática que a gente está pedindo, tá verificando e está ficando assim, preocupado em relação a isso? Posso, eu vou decidir fazer alguma coisa. Esse momento de decisão é realmente a minha tomada de decisão. Quando eu falo, é a minha atitude. Se eu compreendi aquela problemática, se eu refletir sobre ela, eu vou decidir aí elaborar um plano que realmente dê conta desse objeto de intervenção que tanto me incomodou, né? Eu vou pensar e eu vou ali, nesse momento, vou construir vou elaborar toda uma forma de atender os objetivos que eu vou traçar aqui, nesse momento de decisão. Então, aqui, eu venho com os meus objetivos, certo? Então, eu refleti, eu decidi que eu vou aplicar alguma coisa, aí depois eu venho com a ação. A ação é o momento da planificação, do registro, de se montar. Aqui nós vamos montar os planos, os programas e os projetos. É nesse momento da ação que eu monto, que eu vou lá, vou atender, vou montar todos os planos, os programas e os projetos que realmente atendam aos objetivos que eu estou ali pensando, que no momento que eu formulei, no momento que eu decidi que eu ia fazer aqui. Aí eu estou agindo, aí eu venho para a retomada da reflexão. O que eu planejei deu certo? É o momento da avaliação. Esse daqui, ela fala que é um processo dinâmico, porque pode acontecer de eu estar fazendo todas as coisas num momento só, eles não são estanques. Eu não parei, vou refletir, depois eu vou decidir, depois eu vou agir, para depois eu... Não, eu posso estar aí, numa circular, fazendo todos ao mesmo tempo, concomitantemente, e eu estar ali ao mesmo tempo que eu estou refletindo, eu já estou decidindo. E por que a gente fala
tanto da reflexão? Porque é através da reflexão que eu busco o conhecimento, né? O conhecimento de dados, o conhecimento dos conceitos. É através dessa reflexão que eu vou buscar todos os meus elementos para eu poder decidir e escolher as alternativas de intervenção. Quais são as minhas melhores alternativas? Minhas escolhas mesmo daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser realizado. A partir do momento que eu decidi, que eu escolhi as alternativas, aí vem a ação, que é a execução das decisões, e eu vou retomando a reflexão, né? A retomada da reflexão, que aí é a operação crítica dos processos. A gente tem muito medo dessa palavra crítica, mas a criticidade nos faz pensar e pensar bastante nos elementos que deram certo, nos elementos que não deram certo, né? A crítica, ela é muito difícil para nós, enquanto profissionais, recebermos determinadas críticas ou alguém que está de fora viu de uma forma diferente e que você não viu, que você não poderia supor que seria daquela maneira ou teria aquela mesma natureza. Mas a gente tem que estar muito aberto a essas coisas, muito aberta a essas críticas, porque às vezes uma pessoa que está de fora consegue enxergar as coisas com muito mais viabilidade, com muito mais visibilidade, com muito mais racionalidade também, né? Por isso que é tão importante nós, enquanto profissionais, temos a consciência de que trabalhar em grupo requer, né, da gente essa habilidade também de lidar com a crítica. E a crítica também, pensar que se eu não tenho criticidade naquilo que eu faço, de que forma eu vou melhorar aquele meu trabalho? De que forma eu vou conseguir superar e fazer um trabalho melhor daquilo que aquilo que eu pretendo e daquilo que eu planejei? Ok? Mas eu falo sempre, e a gente está sempre deixando isso muito claro, de que o planejamento é um ato político, é uma decisão política. Então ele tem, sim, uma dimensão política. Vamos lá para o quadro e vamos ver essa dimensão política do planejamento. Porque ele é, olha lá, um processo constante de tomada de decisão, que começa com a adoção de postulados gerais, né? De postulados gerais, que depois vão ser desagregados e específicos. Então, eu tenho esses postulados. E esses postulados nada mais são do que os meus objetivos. Por que que eu falo tanto em objetivo? Porque o objetivo é a parte mais importante do planejamento. Eu falo que o objetivo é muito mais importante do que a ação propriamente dita. Eu tenho que ter claro esses postulados, o que eu pretendo alcançar. Na aula 4, nós vamos trabalhar fundamentalmente em cima de objetivos. Construção de objetivos, para a gente ter bastante clareza o que são objetivos gerais e o que são objetivos específicos. Então, nesse momento de eu estar formulando esses postulados, esses objetivos, eu estou tomando a decisão sobre alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa em relação àquelas meninas que estão engravidando precocemente, comprometendo a sua vida futura, o seu estudo, comprometendo toda a sua maturação física. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso pelo menos auxiliar e tentar uma formação um pouco diferente a respeito disso, né? Então, o que a gente espera do serviço social? Que os nossos usuários, eles superem esse estado de pobreza, de apatia, de perspectiva de vida que eles estão,
A gente espera que eles superem, que eles avancem nessa sociedade, enquanto um cidadão de direito mesmo. Então, se eu tenho isso muito claro, eu já vou conseguir alcançar esses meus objetivos de uma forma muito mais eficiente, né? Eu não vou pensar em fazer também porque a prefeitura me mandou ou porque algum outro órgão me mandou. Não, eu vou pensar porque eu tenho postulados importantes, porque eu tenho poder de decisão para poder fazer isso. É uma coisa que está aí, inerente de cada um, né? Fala também que prioriza setores e estabelece a integração que manterão entre si em um determinado marco histórico, teórico, histórico e espacial, porque, olha, quando a gente fala política, depende muito da visão de mundo do planejador. O que eu pretendo com o meu homem, com esse homem que está nessa sociedade? Qual a minha visão de mundo? Que sociedade que eu pretendo? Que sociedade que eu pretendo? Que sociedade que eu quero? Uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Uma sociedade no qual todos os cidadãos têm ali igualdade de oportunidade, mas que isso realmente se efetive na prática e não só na teoria, né? Então a gente tem que pensar nisso. Antigamente, quando se falava de planejamento, se falava muito e dava muito ênfase nos aspectos só técnico-operativo. Sabe aqueles aspectos teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo? Técnico-operativo, a pessoa tem que saber fazer o planejamento, tem que estar consciente das suas tarefas, atribuições, da forma como faz o planejamento, da forma como as habilidades técnicas. Só isso era exigido. Não precisa de mais nada, não. Hoje não, né? Hoje nós já estamos inseridos, né, num processo histórico diferente. A sociedade tem uma nova dinâmica, nós temos uma legislação muito mais forte, que nos ampara muito mais. A gente conhece as tensões dos grupos, dos movimentos sociais, né? As tensões existentes também entre os sujeitos envolvidos e toda a população dos diferentes, né, dos diferentes contextos. Então a gente tem aí, quando a gente fala assim, um marco histórico, teórico, histórico e espacial, é isso. A gente tem que reconhecer todas essas tensões, todos esses movimentos e todas essas forças que estão ali também. Ok? Vamos continuar e falar mais um pouquinho dessa dimensão política? Então ela fala, né, a Batista, que a dimensão política do planejamento decorre do fato de que ela é um processo contínuo de tomada de decisão inscritas nas relações de poder, o que caracteriza ou envolve uma função política. Então, olha lá, eu preciso estar sempre refletindo sobre a minha realidade, né, a realidade apresentada, analisando os dados, os indicadores, decidindo o que fazer, quais as minhas prioridades de ação, porque eu estarei sempre tomando decisões. Porque eu também, essas tomadas de decisões, o planejamento, ele parte da perspectiva também da gestão. Então, eu, enquanto um gestor, eu estarei ali constantemente tomando decisões, tendo que tomar determinadas atitudes que vão me garantir que aquele plano, aquele programa e aquele projeto, ele se configure no caminho que eu desejo. Ok? É uma opção política, é uma opção ideológica e depende muito, como eu já falei para vocês, da visão do homem, daquele homem que eu penso, daquele homem que eu espero e que eu vejo, né? Então, é fundamental, né, que para o planejado
se efetive, se efetivar na direção desejada, é importante que se tenha uma leitura da realidade de forma clara e objetiva. E mais do que isso, olha o que a Miriam Veras fala. Então não adianta eu ter uma leitura da realidade de forma superficial. Não, eu não posso ter uma leitura dessa minha realidade. Quando eu falo da realidade, é de uma conjuntura total, da realidade daquele meu território, da realidade daquela minha instituição, ou dentro da realidade daquela instituição, de uma realidade até maior, uma realidade municipal, estadual, federal. Então, eu não posso ter uma leitura dessa realidade de forma superficial. Você só olhar ali na aparência. Não, ela fala que tem que ter uma leitura da realidade de forma clara, livre de paixões, livre de preconceitos, livre de juízo de valores, né? Com objetividade. Aí ela diz ainda, ó, e mais do que isso, capturar as condições subjetivas do ambiente. O que são essas condições subjetivas? Subjetivo é aquilo que eu não vejo com os meus olhos, mas eu sinto, né? Com o meu coração, com a minha consciência, com a minha razão. Então eu sei que dentro desses grupos existe jogo de vontade, né? Vontade política dentro desses grupos, dos grupos envolvidos. Existem nesses grupos correlações de força, um quer mandar mais que o outro. Existem dentro desses grupos articulações, alianças, né? E isso é normal em todas as instituições, né? É normal, as pessoas têm que saber dentro dessas instituições quem manda, quem obedece, né? Qual é a característica do poder de cada um. Isso existe, gente. Então, quando a gente fala assim, que a gente tem que ter uma visão da realidade de forma clara e de forma objetiva, é você ir além das aparências, né? Além daquilo que você está verificando só por fora. Mas você tem que pegar, erguer o tapete, ver tudo que tem por debaixo daquele tapete. Porque aí, senão, você cai em entraves do seu trabalho. Você não consegue levar seu trabalho adiante. Existe questão de financiamento desses projetos e a gente sabe o quanto é difícil hoje no Brasil e quanto as prefeituras têm dificuldade em liberação de algumas verbas para a viabilização de determinados projetos. Então, a gente tem que saber essas vontades políticas, esse jogo de força, esse jogo de poder existente dentro das instituições também. Então, eu tenho que ter claro como é que é essa instituição, mas eu tenho que analisá-la, esmiuçá-la com bastante profundidade também, até para saber que terreno que a gente está pisando, né? Nós, enquanto técnicos, nós temos que ter, né, sermos bastante criteriosos em relação a isso, para a gente saber com quem que a gente está lidando, de que forma que a gente pode chegar, porque a gente tem que ter assim, clareza real da situação. A gente não pode ter uma consciência ingênua em relação às coisas. Paulo Freire fala, né, que o nível de consciência do homem, ele vai da consciência mágica, da consciência ingênua, até chegar numa consciência reflexiva. A consciência mágica é aquela consciência que você explica as coisas através dos fenômenos, né? E o trovão é porque Deus quis assim, o trovão ele é porque São Pedro está arrastando os móveis. Que coisinha que a gente fala para as crianças e que por muitos anos
por falta de estudo ou alguma coisa assim, as pessoas acreditavam em mitos, em lendas, né? Em histórias, explicava-se a vida através dessa consciência mágica. A gente parte para a consciência ingênua, que a gente só vê as coisas através dessa superficialidade. Mas quando a gente desenvolve uma consciência crítica, uma consciência reflexiva, a gente supera toda essa visão, todas essas consciências, e a gente consegue verificar as coisas com mais profundidade e verificar também as conexões que tem com as coisas do mundo, né? Então, o que a gente espera? Que a gente supere essa consciência mágica, essa consciência ingênua, e a gente aí aprofunde mais essa discussão e leve a uma consciência reflexiva, ok? Então, eu falei para vocês já no começo da aula que a Miriam Veras Batista, ela propõe as aproximações. Ela fala assim que o planejamento, ela é uma constante aproximação. Vamos pensar nessa palavra aproximações, né? Quando eu quero determinada coisa, eu vou passo a passo para conseguir. Como uma criança que está aprendendo a andar. Você dá o bracinho e ela vem passo a passo se aproximando de você. O processo de planejamento também é isso. Você vai sucessivas aproximações até você chegar no seu resultado final, que é a execução do seu plano, o monitoramento e a avaliação. Então, vamos falar lá, vamos ver o que a Miriam Veras fala para nós? Ela fala, ué, tinha mais um e-mail? Pode passar esse daí, pode passar. Ou mais um, pode passar. Então, tá. Antes da gente começar, eu tô com o meu PDF errado, então, aqui. Então, gente, me desculpe, eu vou tomar uma aguinha, eu vou deixar projetado esse slide para vocês. Então, eu quero que vocês me mandem dúvidas a respeito disso, ok? Pode mandar por e-mail, para as tutoras eletrônicas ou no próprio fórum. Então, vamos pensar um pouquinho. Você compreendeu? Vamos lá no slide? Você compreendeu esse movimento, reflexão, decisão, ação e reflexão? Já já a gente volta, ok? Eu vou pedir para minha colega voltar naquele slide para a gente comentar que ficou um slide para trás, né? Então, vamos lá. Toda essa percepção leva a compreensão a assumir a importância do caráter político. Quando a gente faz toda aquela leitura da realidade de uma forma mais aprofundada, a gente consegue verificar mesmo esse caráter político do planejamento e a necessidade de se operá-lo nessa perspectiva estratégica. Porque através dessa perspectiva estratégica é que a gente vai conseguir alcançar, né, com muito mais propriedade os meus objetivos mesmo. Lozano e Martin, que é citado por Batista, afirmam que não é fácil estabelecer a inter-relação necessária entre elemento técnico, olha lá, o elemento técnico de concepção e o elemento político de decisão. Então, exige muito do planejador aquelas três, né, a habilidade das três dimensões do serviço social, que é o técnico político,
Opa, desculpa, o técnico operativo, o ético político e o teórico metodológico. E isso, olha, é para qualquer ação do serviço social, é para qualquer ação e para qualquer espaço socioocupacional. Olha, o elemento técnico da concepção, de saber como é que é o planejamento, e o elemento político é da decisão, das tomadas de decisões mesmo. Então vamos começar agora a falar das aproximações, né? Segundo Miriam Veras Batista, então o planejamento ele vai se realizando, né, a partir de um processo de aproximações que tem como centro de interesse, grifa aí, centro de interesse, a situação delimitada como objeto de intervenção. Meu centro de interesse é meu objeto de intervenção. Eu não dei o exemplo daquelas adolescentes gestantes, né? Eu falei para vocês desse exemplo. Então, esse é o meu objeto, é que isso que está me incomodando, que eu estou precisando intervir. Então, assumida a decisão de planejar, o movimento de reflexão, decisão, ação, reflexão, né? A retomada da reflexão, coloca aqui, ó, retomada da reflexão, que o caracteriza, vai realizando concomitantemente as seguintes aproximações. Então, nós temos um quadro aqui que sintetiza, todas as 13 aproximações promovidas e propostas pela Miriam Veras Batista. Então, deixa assim, dá uma noção bem bacana para a gente do que seria toda essa dinâmica do processo de planejamento. E isso é para ser para qualquer tipo de documentação decorrente, tanto para planos, para programas e para projetos. Não é só para projeto, não é só para programa e não é só para plano. Todos eles podem seguir o mesmo processo, para o processo dinâmico. Então, nós temos aqui, ó, né, os 4 processos racionais que nós falamos, a reflexão, a decisão, a ação e o retorno da reflexão, ou a retomada da reflexão, que dentro da reflexão eu tenho algumas fases metodológicas importantes, né? Então eu começo aqui na reconstrução ou reconstrução do objeto. O objeto é aquilo que me instigou. Então, eu vou produzir a partir daí uma documentação que vai me fazer com que eu clareie as minhas ideias, que eu vou ter uma proposta preliminar, eu vou ter que fazer o diagnóstico. Nós vamos falar de diagnóstico também. Como é que o que é um diagnóstico? Dentro dessa reflexão também, eu vou estudar a situação, que é uma próxima fase metodológica, a próxima aproximação. Eu vou estabelecer as prioridades e eu vou ter propostas de alternativas. E aqui, ó, eu vou ter mais 2 documentos que vão me decorrer de todas essas fases que eu tive, que é o estudo de viabilidade, como é que vai dar para eu fazer esse projeto. Eu tenho técnicos suficientes para aplicar esse plano, esse programa, esse projeto. Eu tenho capacidade financeira para se aplicar. Eu tenho outros elementos que eu preciso, eu tenho locais, eu tenho que fazer todo um estudo da viabilidade desse projeto. E aqui eu vou efetivamente elaborar os meus primeiros projetos, os anteprojetos, as minhas propostas de projeto. Aí eu venho na fase da decisão. Na decisão eu vou escolher as prioridades, o que precisa melhor ser focado. Eu tive
propostas de alternativa, eu tenho estabelecimento de prioridades, mas aí eu vou escolher aquela que mais será necessária. Eu vou escolher as minhas melhores alternativas. E no momento que eu estou definindo, que eu estou decidindo, eu vou definir os meus objetivos e as minhas metas. Então, aí sim, nesse momento eu vou elaborar planos, programas e projetos que deem conta desses meus objetivos e dessas minhas metas. No momento da ação, eu vou encontrar a implementação, a implantação, a execução e o controle. O controle eu posso colocá-lo também como monitoramento. O que é monitorar? É controlar se aquele meu projeto que foi implementado, que foi implantado e que está sendo executado, ele está indo na direção que eu tracei. A partir daí, eu vou elaborar outras documentações. Então, eu vou ter roteiros de visita, eu vou ter rotinas estabelecidas, normas, manuais, relatórios de monitoramento também. E eu vou retornar à minha reflexão. A partir do momento que eu retorno à minha reflexão, eu estarei avaliando esse meu projeto. E vou retomando o meu processo também, porque a partir daí eu posso ver que surjam outros planos, novos programas e novos projetos daqueles relatórios avaliativos que eu fiz. Existem a possibilidade aí, ó, de ter novos planos, novos programas, novos projetos. E a Miriam Veras Batista fala assim, né? Mesmo que essas aproximações se apresentem em sequência lógica, contínua e dinâmica, na prática, esse processo nem sempre é identificado nessa ordem. Metodologicamente, o planejador desenvolve, às vezes, atividades simultâneas, pois eles interagem, né? Elas interagem dinamicamente. E quando nós falamos numa interação dinâmica, nós falamos da praxis social. É o que o Marx fala, né, desse pensamento de ação e de reflexão de praxis, né? Marx, ele fala assim, né, que a praxis, né, ele já tinha enunciado, toda a praxis social é, de uma certa maneira, um trabalho, cujo processo de realização desencadeia uma transformação real do trabalhador. Eu acho isso muito importante, grifa aí, ó. A praxis proporciona, né, a transformação, ele fala, né, que trabalhar não é exclusivamente transformar um objeto ou uma situação em uma outra coisa, é também transformar a si mesmo em e pelo trabalho. Eu sou professora, eu não estou professora. Eu tenho essa característica do ser professora, né? Então, isso me transforma enquanto pessoa. Eu tenho uma forma de ver o mundo, eu tenho uma maneira de ver o mundo. E isso acaba me transformando. E vai transformar você também, enquanto profissional. Então, o trabalho, ele assume essa característica. O trabalho modifica o homem. De qualquer maneira, de qualquer forma. Eu tenho aqui um controle remoto. É um objeto que foi moldado e que foi transformado através do trabalho, mas também me transforma, porque ele me serve. E o trabalho também me transforma. Eu não sou a mesma Rosane de 5 anos atrás, ou de 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui com o EAD. Ou a de 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com criança. Eu não sou a mesma Rosane, eu sou outra. Né? Porque o trabalho me modificou também. E através do trabalho, vem muitas coisas embutidas também. Ok? Vamos lá para o quadro?
a gente pode dizer que, olha lá, em termos sociológicos, pode-se dizer que o trabalho modifica, olha lá, ó, olha que fundamental, a identidade do trabalhador. Pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas é fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo. Aquilo que eu falei, eu acabo assumindo uma identidade enquanto professora. Assim como você vai assumir uma identidade como assistente social, uma identidade enquanto advogado, uma identidade enquanto sociólogo, enquanto qualquer outro, menos quanto político, gente, por favor, né? Nós assumimos uma identidade enquanto aquilo que somos. Então, realmente, é importante que a gente perceba isso, tá? Então, vamos lá, gente, vou dar uma paradinha para tomar uma aguinha, já já a gente volta, ok? Estamos de volta. Agora vamos começar a falar das aproximações. Como eu falei para vocês, nós não vamos esmiuçá-la, né, estudá-las uma a uma, assim individualmente, para que a gente também não tem tempo hábil para isso. Mas como eu disse para vocês na aula 1, esse é um livro que a gente encontra facilmente na internet. E não é um livro muito caro, não. Eu comprei o meu já faz bastante tempo, mas veio rápido, chegou rápido e ele é bem tranquilo se vocês quiserem adquirir, para vocês terem, né, condições, uma biblioteca básica, né, de formar uma biblioteca básica do serviço social. Tenham critérios assim importantes com os textos que vocês veem na internet, porque às vezes nem tudo é muito confiável, nem tudo é muito bacana, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Então nós vamos primeira aproximação, que é a construção, delimitação do objeto, né, e a reconstrução do objeto. Por quê? O que é? Vamos conceituar o que é o objeto. A gente falou bastante, a gente já deu algumas pistas em relação a tudo. Então eu posso dizer que o objeto é o segmento da realidade que lhe é posto como desafio. Então é aquilo que me desafia mesmo, né? É aquilo que me instiga, aquilo que me causa dúvida, aquilo que me provoca
desequilíbrio, né? Piaget fala muito nisso, na questão da aprendizagem. Quando a gente propõe uma aprendizagem, aquilo tem que nos desafiar, para aquilo provocar um desequilíbrio na gente e a gente tentar, né, superar e aí sim se proceder à aprendizagem. O objeto é aquilo que te provoca esse desafio, aquilo que te vai dar de desequilíbrio, né? É um aspecto determinado de uma realidade total, sobre a qual irá formular um conjunto de reflexões e de proposições para a intervenção, né? Então, é uma pergunta importante que tem que ser formulada, né? É sobre o que? Sobre o que planejar. Então, esse objeto, olha aqui, sobre o que eu vou planejar, o que eu vou planejar, né? E olha, não existe na realidade um momento ideal para a construção e para a reconstrução desse objeto. Ele vai acontecendo no decorrer do seu trabalho, no decorrer da sua própria prática profissional. Eu falei para vocês que eu trabalho, né, num centro de educação infantil com crianças de 0 a 5 anos. Eu sou supervisora e nós observamos assim uma grande quantidade de crianças que elas estavam assim sendo negligenciadas pelas suas famílias, né? Então, as crianças, elas têm que ir para frequentar a unidade, elas têm que vir limpas, higienizadas, né? Elas têm que vir com a roupa limpa, com unhas cortadas, com os cabelos arrumados, penteados, lavados. E nós começamos a observar uma prática dos pais, pegarem as crianças no dia anterior, pegar as crianças na tardezinha, com uma fralda, e no outro dia a criança voltar com a mesma fralda, toda suja de xixi, de cocô, e naquele estado com assaduras. Então isso é uma negligência muito grande, de incapaz mesmo. Então aquilo foi uma coisa que nos causou muita indignação, né? Então nós tivemos que fazer todo um trabalho com esses pais, para que eles percebessem, porque é uma comunidade muito vulnerável que a gente está lá, uma população muito vulnerável, uma população que às vezes não era nem por maldade que eles faziam aquilo, ou por preguiça ou qualquer coisa que, assim, que muitas professoras falavam, e a gente procurar intervir nesse momento e falar com elas para que elas observassem aquilo de uma forma livre de paixões e de preconceitos, foi difícil. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho com essas famílias mesmo. Então, aquilo foi um objeto para nós naquele momento. A gente precisava daquilo, aquele elemento que nos desestruturou e que nos desafiou mesmo. E isso para qualquer coisa na nossa carreira profissional mesmo. Vamos lá para o quadro? E aí, ó, nessa etapa deve considerar essa realidade, e aquela realidade total do meu semeia ali, era uma realidade difícil, uma realidade de pobreza, uma realidade de exclusão, uma realidade de violência, né, sobre a qual irá formular um conjunto de reflexões e de propostas para a intervenção. Então, nesse momento, algumas competências profissionais serão exigidas do técnico. Interlocução entre os sujeitos e todos os sujeitos, tanto da equipe quanto o usuário do meu serviço. Conhecer as suas representações, né? Seus sistemas, seus valores, as suas noções, suas práticas, se ele é inventivo, se ele é criativo. Então, eu tenho que sempre ali, ó, superar, e a gente sempre entra num dilema contraditório, né? Eu tenho que superar esses interesses diversos, né, numa postura aí ético-política muito clara. Por exemplo, violência contra criança e adolescente. Isso é uma coisa que acaba mexendo muito com a gente.
Você vê uma criança que chega lá na sua unidade, machucada, com vergões, roxo, isso é uma coisa que exige, que dá vontade de matar um pai, uma mãe, quando a gente vê isso. Mas a gente tem que ter uma postura ética, né? Uma postura profissional, porque então a gente tem que estar livre também dessas nossas paixões nesse momento também, para não deixar o nosso... a gente fala assim, né, que a gente tem que ter uma postura de neutralidade, mas muitas vezes a gente não consegue. Né? E às vezes o ser humano, às vezes, nesses casos, acaba falando mais alto mesmo, né? Então eu construí esse meu objeto, violência contra criança e adolescente, é isso que me instiga, né? Violação de direitos de criança, isso me deixa muito preocupada, para mim é uma fonte muito grande de dúvida. Então eu vou para a minha segunda aproximação, que pode passar, que é o estudo de situação. Então, eu vou estudar toda aquela situação e toda aquela conjuntura. Então, ela é uma explicação, né? É o estudo, a explicação de uma situação tomada como problema para o planejamento. Eu vou estudar, né? Eu vou, olha lá, definir, né? A finalidade é definir uma situação com vistas à intervenção. Não são simplesmente ali eu responder perguntas de caráter teórico. Eu tenho que fazer uma caracterização e uma descrição interpretativa. Interpretar é muito mais que ler, né? Eu tenho que compreender. Eu tenho, né, que dar uma explicação para esse problema, né, para essa situação, né, que eu tomo como problema. Eu tenho que procurar ali, ó, superar, olha, é muito importante isso, superar o enfoque situacional, aquele enfoque ali da situação do começo, né, para o quê? Para eu identificar as prioridades de intervenção. Eu tenho que levantar essas prioridades de intervenção para eu ter uma, né? Para eu adotar uma visão que não reduza a ação de imediacidade. Imediaticidade. Porque eu tenho que compreender, obedecer e me situar ali essa situação, ter esse enfoque, superar esse limite, né, situacional, superar o limite situacional, para que eu não fique só nas questões imediatas, né? Da imediacidade, eu tenho que avançar, eu tenho que pular só essa situação que está aí me colocando no presente, eu tenho que avançar em situações novas, né? Na segunda aproximação, então, no cotidiano da nossa vida profissional, né, que se dá de uma realidade dinâmica, o estudo de situação se configura num conjunto de informações. Então, a minha base é isso aqui, ó. Eu vou estudar toda aquela situação daquele território, daquela instituição, daquela empresa, que eu tenho que ter. Quanto mais informações eu tiver, será muito melhor para que eu possa, olha lá, não para apenas, né, para as decisões referentes às situações enfrentadas, mas para que eu possa também ter capacidade argumentativa da equipe. Gente, pensa bem, olha lá, ó. Quando você propõe um plano, um programa, um projeto, você tem que ter uma capacidade argumentativa muito grande.
Por quê? Eu tenho que ter essa capacidade, eu tenho que saber realmente daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu quero propor para aquela instituição ou para aquele plano, para aquela unidade, porque eu tenho que também convencer os órgãos financiadores, né? As pessoas que vão executar aquele projeto, porque todo mundo tem que acreditar. Então, eu tenho que ter uma análise de dados com bastante substância, uma coisa bem substanciosa mesmo, para eu ter, quanto mais ampliado ser essa minha capacidade argumentativa, mais elementos eu tenho, eu vou ter condições de explicar para aqueles técnicos também que estão junto comigo, a necessidade e a viabilidade daquele projeto. Ok? Vamos lá no quadro? Então, nessa segunda aproximação, eu vou ter aí, ó, o levantamento de hipóteses preliminares. Então, eu tenho alguns pressupostos preliminares. Qual é a causa dessas questões? Qual é o desenvolvimento? Que questão específica que está implícito daí, né? Então, quando eu vou planejar, eu levanto essas hipóteses. E eu vou levantar ainda outros pressupostos, né? Ainda estão essas hipóteses, ainda estão no senso comum. Porque eu ainda não estudei de forma mais a fundo, né? Então, mas eu já tenho um conhecimento prévio daquilo que eu pretendo. Eu já tenho, né? Eu tenho que construir aí esses pressupostos preliminares a partir desse senso comum, do que eu tenho, para depois eu tenho a construção aí de referenciais teórico-práticos. Aí sim eu vou entrar num ponto mais importante. Eu deixo aquele senso comum e vou me esmiuçar e vou me debruçar em referenciais teórico-práticos. Olha aqui, ó. Tanto na teoria e quanto na prática. E aí sim, nesse momento, o assistente social ele passa a ter um papel de pesquisador. A pesquisa e o serviço social têm que andar junto, atrelado, de mão dada. Então, eu vou ter conhecimento de diversas naturezas necessárias para entender os padrões normativos entre os diferentes sujeitos envolvidos, né? Então, eu tenho que ali ver da natureza dessa diversa, éticos, os conhecimentos éticos, morais, filosóficos, políticos, teóricos, científicos, né? Tendo como ponto de partida a análise e a explicação dos valores e padrões normativos aí assumidos pelo planejador, né? Então a gente tem que olhar, a gente tem que observar e conhecer com bastante propriedade mesmo a organização teórica. Só um instantinho, gente, por favor. Então, nós temos aí a segunda aproximação ainda, que eu vou partir diretamente para a minha coleta de dados. Então, onde eu vou buscar elementos que vai me subsidiar a construção, né, a produção desses planos, desses programas, desse projeto. Eu vou coletar dado com a população, né, da situação que eu me encontro, por exemplo, num conjunto habitacional. Esse é um conjunto habitacional daqui da região de Londrina,
né? Que era uma população do programa Minha Casa Minha Vida, e era uma população que morava num assentamento chamado no Morro do Carrapato, se não me engano, e eles vieram aí para esse conjunto habitacional ali. Na próxima aula, nós vamos trabalhar em cima desse conjunto habitacional aqui, para vocês terem uma noção de como a Coab promoveu toda a inserção dessas pessoas e desenvolver ali naquela comunidade o sentimento de pertença, né? De pertencimento daquela população mesmo. Porque para você viver, você sai de um local para você ir para o outro, principalmente na área da habitação, né? As pessoas elas têm que ter um sentimento de pertença, de que aquilo ali, de que é seu também. Então eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que proteger, eu tenho que seguir alguns padrões. Então, os assistentes sociais da companhia de habitação, eles fizeram todo um levantamento, né, e fizeram toda uma coleta de dados mesmo dentro daquele conjunto habitacional para conhecer mesmo aquela população, quem morava lá, né, quem foi para lá, qual era a característica daquela população, a sua renda, seu nível de escolaridade, quantos filhos, quais eram os serviços que poderiam ser inseridos ali, da onde eles vieram, o nível de escolaridade. Então, eles fizeram todo um levantamento para realmente ali propor uma ação de intervenção efetiva para que aquela população se reconheça também como proprietária e como pertencente àquele local, né? Desenvolver realmente o sentimento de pertença, né? Para isso, existe todo um trabalho a ser feito, todo um levantamento de dados importante que deve ser feito e realizado para se chegar objetivamente naquilo que precisa. Ok? Vamos lá? Então, além desses dados, né? Da coleta de dados, de onde a gente vai buscar, das coletas de dados, através das informações, das observações, né? Compreender todo aquele território, da realidade como um todo, aqueles grupos que existentes, né? Então, eu tenho também que observar os dados da política pública, da legislação, da rede, do suporte, todo o suporte socioassistencial existente. E tenho que observar também, dentro da minha instituição, a ambiência interna e a ambiência externa, né? O que está dentro da minha ambiência, da minha instituição, né? Então, na minha ambiência interna, eu tenho que verificar ali quais são os pontos fortes e as minhas fraquezas da minha instituição, né? E no externo, então, eu tenho que verificar no ambiente externo quais são as minhas ameaças, que pode frustrar a minha possibilidade de um bom plano, de um bom projeto, mas eu também tenho que verificar as minhas oportunidades. Quem sabe ali eu tenho uma liderança que vai me auxiliar, né? Eu tenho, nesse contexto mais amplo, os fatores políticos, econômicos, sociais, religiosos, que vão facilitar aqui, ó, o alcance, né? Para que eu supere a situação real, né? Que pode fazer ou pode me atrapalhar para impedir o meu alcance daquela situação que eu estou planejando, daquela situação ideal. Para isso, eu tenho que ter muito claro, e nós vimos na aula passada, a visão, a missão e os princípios que estão ali institucionais. Eu tenho que estar realmente de acordo com a visão daquela minha instituição, com a missão que aquela minha instituição pretende, a expressão da visão de existir e os princípios, as crenças e os valores daquela determinada situação. Então, eu tenho que pensar
né, de uma forma que eu atenda todos esses norteadores estratégicos aqui que a gente falou a aula passada, ok? Nós temos na segunda aproximação também, depois que eu fiz todo aquele estudo, eu vou organizá-los e analisá-los. Vou descrevê-los, vou interpretá-los, vou compreendê-los, né? E de uma dada realidade, esses dados dessa realidade, para que eu possa, aí sim, formular planos, programas e projetos que realmente deem conta de toda aquela problemática que eu verifiquei, de toda aquela problemática que eu vi, que eu me instiguei, que me deu, que me motivou realmente a elaborar alguma coisa assim. Sempre, gente, pensando que nós estamos lidando com pessoas, com sujeitos, né? Sujeitos inseridos numa sociedade, sujeitos de direitos, e que a gente tem que pensar muito na participação, né? A participação, ela é fundamental em todos os momentos, em todas as etapas, inclusive dessa coleta de dados, né? Buscar sempre estar cercado de pessoas que vão nos auxiliar e que vão nos ajudar a dar o direcionamento para as ações planejadas. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar diretamente da planificação e nós vamos pegar como exemplo esse conjunto habitacional e nós vamos ali, ó, tentar elaborar objetivos, verificar quais são as metas, nós vamos diferenciar objetivo geral de objetivo específico para a gente poder ter uma noção bem ampla mesmo do que se refere ao processo de planejamento. Ok, muito obrigada e até a próxima.